Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados, lá no Antigo Testamento, quando o autor sagrado faz referência, melhor dizendo, aos mandamentos de Deus, o autor sagrado ele vai dizer à comunidade de Israel o seguinte: com efeito, Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Este mandamento que hoje te prescrevo não é alto demais para ti, nem está longe de ti. Não está no céu esse mandamento, para que digas: quem poderá subir ao céu para que o alcance e nos faça ouvir para o praticarmos? Não está do outro lado do mar, para que digas: quem atravessará o mar por nós para que o alcance e nos faça ouvir para o praticarmos? Pois esta palavra está bem perto de ti, está em tua boca e em teu coração, para que ponhas em prática. E aí ele continua: vê, eu ponho hoje diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres, escuta, povo de Deus, aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e olha a ordem: amando o Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e guardando os seus mandamentos, seus preceitos, suas normas, viverás e te multiplicarás. Já fica para nós esse ensino. Os 10 mandamentos é um caminho de vida e não de morte, se nós obedecermos. E aí ele continua: se teu coração se desviar e não quiseres ouvir, se te deixares seduzir para te prostrare diante de outros deuses e servi-los, eu hoje vos declaro que certamente perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo onde entrareis, depois de atravessar o Jordão, para dele tomar posse. Olha, nós estamos lendo Deuteronômio, lá no Antigo Testamento. E aí Jesus
agora no Novo Testamento, ele vem e não desconsidera o antigo. Ao contrário, ele não coloca de lado o antigo, porque ele é a novidade, ele é o centro agora de todas as coisas, mas ele não ignora, ele não despreza, ele não rejeita o Antigo Testamento. Porque Jesus reconhece que o Antigo Testamento, ele goza de autoridade e não pode ser desprezado. Autoridade divina, e ele não pode ser desprezado. Ele reconhece, Jesus, que o Antigo Testamento havia preceitos, tanto morais, como preceitos judiciais e como preceitos litúrgicos. Jesus, em nenhum momento, ele vai abrir mão dos preceitos morais do Antigo Testamento. O cristianismo reconhece, quanto aos preceitos judiciais e litúrgicos, nós cristãos não temos a obrigatoriedade quanto à observância. Mas quanto aos conceitos morais, Jesus não abriu e não abre mão. Por quê, padre? Porque são promulgações concretas da lei natural. E o que Jesus faz? Uma vez que ele não abre mão, ele dá ao Antigo Testamento o seu significado e as suas exigências mais profundas. Eu não vim para abolir, eu vim para dar o seu significado e a sua exigência mais profunda. Que eu e você somos, nos tempos que se chamam hoje, exigidos a colocar em prática. Os 10 mandamentos, eles não estão em desuso. Eles não podem ser, principalmente por nós, cristãos católicos, desconsiderados. É coisa do Antigo Testamento. Eu não sou mais obrigado a observá-los. Não! As 10 leis do Antigo Testamento, elas persistem para nós no tempo que se chama hoje. Quando é que um cristão católico comete um pecado que a igreja chama de pecado mortal? Quando ele transgride uma das leis dos 10 mandamentos. Olha que forte. Se você pegar o catecismo da igreja católica, você vai entrar num índice que está o título, os 10 mandamentos. E a igreja católica, ela vai esmiuçar um por um desses 10 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos, eles fazem referência ao amor a Deus. Lembram ainda quais são os 3 primeiros mandamentos? Fala no microfone, André. Aula de catequese. Vamos ver se eles sabem dos 10 mandamentos. Saulo prepara os outros 7. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Estão soprando ali, escuta aí. Estão soprando. O terceiro, guardar domingos e festas. O quarto é honrar pai e mãe. Esses 3 primeiros mandamentos referem a Deus. Vamos repeti-los? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. E é interessante guardar domingos e festas, porque Deus, ele precisa ser honrado. O que nós estamos fazendo aqui? Honrando a Deus, adorando a Deus. E os outros 7 mandamentos? Refere ao próximo. Saulo está afiado no 7? Pode colar. Honrar pai e mãe. Não matar. Tudo próximo. Não pecar. Não pecar contra a castidade. Isso. Rápido. Peraí que travou aqui, padre. Estamos precisando de catequese na igreja. Vamos lá, junto com ele. Honrar pai e mãe. Não matar.
Não pecar contra a castidade. Não cobiçar a mulher do próximo. Não cobiçar a mulher do próximo. Não levantar falso testemunho. Não levantar falso testemunho. E não cobiçar as coisas E alheias. não cobiçar as coisas alheias. Todos os outros 7 referem ao próximo. Por isso que Jesus não desconsiderou e a igreja não desconsidera. Qual é o grande apelo de Deus para nós hoje? Voltarmos à fidelidade ao nosso Deus. Que Deus espera do Padre? Fidelidade. O que Deus espera de você? Fidelidade a Ele. Meu Deus, nós estamos em tempos difíceis. Olha, com tudo que nós temos vivido, e a gente acaba pagando o preço por causa dos outros. Porque se nós pensássemos nos outros, nós nos preservaríamos e preservaríamos os outros. Em plena pandemia, a gente escuta nos noticiários, aglomeração, é festa para cá, é festa para lá. E aí, porque é tanta festa, a juventude agora está pagando o preço. Eles achavam que se garantiam, então abusavam. E agora o maior índice de internações, jovens e, infelizmente, crianças. E até bebês. Estou rezando nessa Eucaristia por um bebê que pegou Covid, recém-nascido. A mãe pegou, o pai pegou, os 2 filhos pegaram. Para você entender. Mas por que pegaram? Porque, infelizmente, dentro do coração do homem há uma rebelião contra Deus. E uma vez que há uma rebelião contra Deus, essa mesma rebelião é contra o outro. Eu não estou nem aí. E aí, por causa dos rebeldes, toda uma sociedade paga um preço. Historicamente, se nós formos fazer uma análise histórica, desde o ano passado, a gente vai ver o movimento crescente, decrescente. E aí, na decrescente, quando ele ia sendo decrescente, de repente, abriu as possibilidades. Passou o tempo que precisou passar, infelizmente, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Abrimos uma grande exceção e por causa dessa grande exceção estamos pagando o preço. Interesses pessoais. Amados, é preciso voltar à obediência a Deus. É preciso colocar Deus em primeiro lugar. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Grita para o Padre Santuário. Amar a Deus sobre todas as coisas. Já imaginou se nós observarmos isso na íntegra? Na íntegra. Se nós amássemos a Deus sobre todas as coisas, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo. E se estamos vivendo o que estamos vivendo, é porque nós não estamos amando a Deus. A humanidade virou as costas para Deus. E a gente tem que ser honesto. Basta olharmos as nossas cidades. Basta olhar, a gente não precisa ir longe. Minha mãe deve estar me assistindo agora, ela mora numa cidade de 3.500 habitantes. Qualquer brecha que se dá, há abusos, porque há uma rebelião dentro do coração do homem contra Deus. Hoje o que importa é o meu prazer, é a minha felicidade. O que importa é que eu estou feliz. O resto que se dane. Problema da minha mãe, problema do meu pai. Se eles não aceitam, é problema deles. O que importa é que eu estou feliz. Olha que desobediência. Olha que rebeldia. E olha as consequências dessa rebeldia ao papai e à mamãe. Talvez aqui no nosso meio tenha pai e tenha mãe que disse ao filho: não faça isso, isso e isso. E por rebeldia o filho fez, e por rebeldia o filho pagou o preço. Fazer o quê? Desobediência. Agora, se o filho desobedece o pai e a mãe e paga o preço, imagina a nossa desobediência a Deus.
Imagina. Se estamos sofrendo, diz a carta aos Hebreus, é para a nossa correção, é para a nossa educação. Deus está buscando meios para nos educar. Ele tem prazer? Claro que não tem prazer. Tudo é consequência. Tudo é consequência. Aí, ó. Eu ponho diante de ti, Brasil, vida e bem, morte e o mal. Se obedecermos a Deus, nós teremos vida e o bem. Se nós desobedecermos a Deus, nós temos como consequência, eu estou apoiado na palavra, nós temos como consequência a morte e o mal. Por isso que o tempo nos exige estar colado nele. Colado. Graças a Deus, eu quero glorificar a Deus, porque em meio a todas essas realidades, não sei se vocês têm observado, mas nesse momento presente que nós estamos vivendo, há um movimento de volta. Eu já parabenizei, quero parabenizar de novo publicamente, quantos brasileiros e pessoas além Brasil estão orando 4 horas da manhã com o Frei Gilson. Eu sei que o Padre Roger deu penitência, mas eu queria que vocês aplaudissem esse movimento de oração. Quanta gente orando. Que espetáculo. E entra, filho, entra com ele, entra amanhã, coloca no relógio para despertar 3h55. 4 horas da manhã, entra. Frei Gilson, procura lá no YouTube, no Instagram. E veja, essa semana mais de 100.000 pessoas rezando juntos, 4 horas da manhã. Estão pedindo pelo quê, padre? Pela conversão dos pecadores, pelo fim da pandemia. Ao mesmo tempo, lá em Fortaleza, o Instituto Hesed também clamando aos céus, uma outra multidão. Esses dias eu acordei na madrugada, fiz a somatória, mais de 120.000 pessoas rezando, ao mesmo tempo. Você poderia olhar para mim e falar, o senhor não está rezando não, padre? É que eu estou noutra pegada. Termina aqui o santuário, eu corro lá para baixo da capela do santuário dos Santos Anjos, e eu estou lá com a comunidade, 11 horas da noite, a gente expõe Jesus e rezamos o texto. 00:00, 0h, começamos a missa. E pelo que vocês estão rezando? Pelo fim da pandemia. Clamando. O que nos resta agora, nesse exato momento, é amar a Deus. Para que Ele, dos altos céus, olhe e veja que no Brasil existe um povo que está amando acima de todas as coisas, acima do sono, porque acordar 4 horas da manhã não é fácil. Ou dormir depois da meia-noite também não é fácil. Está amando, é uma demonstração de amor, para que Ele possa olhar e dizer, vamos mudar essa sentença. Vamos mudar essa sentença. Porque o que nos resta agora é voltar para Deus. Porque nenhum de nós está isento, mas o que nos resta é voltar para Deus, é nos apegar a Ele. É como nós cantávamos, Ele é a nossa esperança nesse momento. Então, nós não temos outro. Me apresente um outro defensor fora de Deus. Me apresente, nesse exato momento. Nós não temos um outro defensor fora dele. Nós só temos a Ele. Então recorramos a Ele. Nos dediquemos a Deus neste tempo. Brasil volta, Brasil ajoelha, Brasil clama, Brasil pede. Se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, e o Brasil é terra de Santa Cruz. Hoje, quando nós padres orávamos, hoje tínhamos um clamor belíssimo, os padres da Canção Nova. Aliás, manda as intenções para a Canção Nova. Quinta-feira, 00h, nós padres da comunidade, os do Brasil e os do fora do Brasil, começaremos 24 horas de missa, ininterrupta. Termina uma, começa a outra. De 1 em 1 hora, vai ter um padre ou 2 padres da nossa comunidade rezando pelo fim desta pandemia. Clamando.
Porque o Senhor dizia para nós, como eu dei autoridade a Moisés, vocês também foram revestidos de autoridade. Nós queremos usar da nossa autoridade sacerdotal para suplicar a Deus para que esse espírito de morte. E que ontem, rezando na capela à noite, o Senhor dizia no meu coração, é o mesmo espírito que matava os esposos de Sara, Asmodeu, que se chama espírito de morte. Que tem matado, que está matando. É uma doença, mas o diabo está se aproveitando do tempo. Ele veio senão para roubar, matar, destruir. Vamos repetir? Roubar, matar e destruir. De novo, roubar. Aí Jesus vai ter que rechaçar ele dizendo, eu não. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham e vida em e que nós estamos vivendo nesse exato momento. Vidas sendo ceifadas. Em vez de vida em abundância, vidas sendo ceifadas. A quem que nós temos que recorrer? O autor da vida, Jesus. E pedir a Ele, Senhor, expulsa esse espírito de morte da nossa nação. Expulsa do planeta Terra, mas no momento presente expulsa da nossa nação esse demônio que tem destruído. Fez com que Sara entrasse numa profunda depressão. Fez com que Sara perdesse o significado da vida. Fez com que Sara desejasse ardentemente a morte. Porque roubou dela o sentido de viver. Mas no momento em que Sara sobe para o andar de cima, que Sara se coloca em oração, olha que bonito, em oração, ela se humilha na presença de Deus, porque ela está totalmente arrasada, destruída, humilhada, porque perder um marido é difícil, perder 2, 3, 4, 5, imagina, a que grau de depressão que essa mulher se encontrava. Mas lá dos altos céus, o Senhor olhou e viu a oração sincera que brotava dos lábios de Sara. E Deus vem em socorro daquela viúva, fracassada, deprimida, depressiva, com pensamentos ruins, que atormentavam a cabeça dela. E Deus dá a ela a graça de experimentar a vitória. Claro, não é da noite para o dia o processo. Sara, quando casa com Tobias, ela fica amedrontada. Ela fica imaginando, meu Deus, ele vai ser a próxima vítima. Mas o Senhor já tinha intervido. O Senhor já tinha dado a Tobias também a revelação de como que ele ia reagir diante daquele espírito de morte. E literalmente, Asmodeu é vencido. Nós precisamos nos levantar neste tempo, irmãos, num grande clamor ao Todo-Poderoso. Se posicione. Hoje eu orei a Deus, pedindo a Deus para chamar o Brasil para que nós nos posicionemos em oração. Do seu jeito, não sei, mas se posicione na presença de Deus. O Senhor vai olhar dos altos céus e Ele vai ter misericórdia. Nós não podemos ficar assistindo os noticiários sentado e escutando a notícia sem nos posicionarmos. Nós precisamos pedir ao Senhor a graça de nos posicionarmos. Mas como, Padre? Na oração, não é entrando no que o diabo também quer fazer na nossa nação, jogar o Brasil uns contra os outros, atormentar as nossas vidas com más notícias. Notícias essas do aspecto político, do aspecto econômico. Não, nós precisamos nos posicionar na oração. O momento é para que eu me levante em oração. O tempo todo. Me posicionando. Sem abrir possibilidade. Porque o nosso país vive um dos piores tempos de sua história. E não é só a nação brasileira, mas como eu estou no Brasil, eu preciso fazer referência à nossa nação.
Se coloca de pé, santuário. Isso. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas, elas não resistirão. Ao poder de quem? Ao poder de quem? Não é ao seu poder, é ao poder de Deus. Mas eu preciso me posicionar, eu preciso me levantar, eu preciso fazer, demonstrar para Deus algo, para que Deus olhe dos altos céus e se compadeça de nós. Faça isso. Repito, só para recordar você. Entra nos meios que a Canção Nova que você já conhece. Manda suas intenções para cá. Os padres vão estar. Eu abro a 0h com a primeira missa. Lá na França, lá na Terra Santa, lá na Itália vai ter padres da nossa comunidade orando, clamando, pedindo ao Senhor para que Ele tenha um olhar misericordioso para conosco, para com o Padre, para com você. Até agora, graças a Deus, eu não fui atingido, mas eu estou na esperança. Minha esperança é o Senhor. Fazer o quê? Eu não estou isento, mas a minha esperança é o Senhor. Eu já disse a vocês, eu não tenho medo de repetir, eu comungo Jesus. Antes da pandemia, já tem uns 3 anos que eu coloquei isso na minha cabeça como sacerdote. Depois que eu ouvi um testemunho de um padre que Jesus mudou o sangue dele para curá-lo definitivamente de uma enfermidade, o sangue dele foi mudado, literalmente. Imaginemos que o sangue dele era positivo, Jesus mudou o sangue dele. E aí Jesus mudou no momento em que o padre, e ele disse isso no testemunho, padre Nicomedes, um padre já de idade, quando ele pegou o cálice, ele olhou para o cálice e pediu ao Senhor um milagre, e ele bebeu. Quando ele foi fazer o novo exame, a médica não acreditou, e a médica disse: eu não sei o que aconteceu com o seu sangue. Ele mudou. O seu sangue mudou. O seu sangue mudou. Olha que remédio poderoso. Olha que remédio poderoso, filho. Olha que remédio. Santuário, não só aqui, na sua paróquia. Você que vai à missa na paróquia, amanhã, depois de amanhã. Vá, filho. Se ainda a tua igreja está aberta, vá e comunga Jesus como remédio. Nós só temos a Ele nesse tempo, nós não temos mais ninguém. Mas comunga. Eu vou para tomar a minha dose, para tomar o meu remédio. Eu vou. Ama a Jesus acima de tudo, e você verá que dos altos céus uma proteção divina se estabelecerá sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Há uma força misteriosa que, se nós comungarmos, ela permanecerá em nós e ela nos protegerá, ela nos guardará. Nós nem entenderemos porque que o fulano de tal contraiu e nós estamos com o fulano de tal, tocamos nele, até abraçamos e nós não contraímos. Não por imprudência, é que a gente não sabia, mas acabamos tendo esse toque. A pessoa falou na nossa cara, espirrou em nós, e a gente não soube porque a gente não contraiu. Não, há um mistério que está sobre nós, que é Jesus. Há uma força que está sobre nós, que é Jesus. A Eucaristia que eu comungo, ela entra no meu corpo, e ela, como qualquer um outro alimento, ela se esparrama no meu corpo. Levanta seus braços. Levanta seus braços. Em português. Peça pelo Brasil, filho. Peça pelo Brasil. Peça pela nossa nação. Agora, Senhor, pela nossa nação, pelo Suplica ao Senhor agora. Que Ele olhe com olhar de misericórdia. Que Ele olhe com olhar de compaixão. Que Ele olhe com um olhar de benevolência. Peça a Jesus agora que a graça dEle, que o poder dEle vá adentrando aos hospitais, vá adentrando as UTIs, vá adentrando as enfermarias,
aos corredores. É tanta lotação que já não tem mais um lugar específico para colocar o doente. Qualquer lugar, coloca-se o doente, coloca-se o enfermo. Senhor, nós nos unimos ao Brasil. Senhor, nesta hora, o Brasil todo assiste a Canção Nova, de norte a sul, de leste a oeste. Há um povo que nos assiste, e há um povo que está se posicionando diante da tua presença, Deus. Senhor, nós não queremos ser indiferentes à nossa nação. Nós não queremos assistir simplesmente os noticiários e até nos compadecer das notícias. Não, Senhor, nós queremos nos posicionar nessa noite. Nós queremos nos posicionar. Já estamos com os nossos braços levantados, como Moisés, lá no monte, no alto do monte, com os braços levantados. E enquanto Moisés mantinha os braços levantados, Israel vencia. Quando Moisés cansava e os braços abaixava, Israel perdia. Deus, nós levantamos não só os braços fisicamente falando, mas nós nos levantamos e levantamos os nossos braços espiritualmente falando, para que o Senhor tenha compaixão, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor volte o teu olhar misericordioso para todos aqueles que hoje precisam do teu socorro, para todos aqueles que hoje precisam do teu toque, Deus, do teu toque de graça, precisa do teu hálito de ressurreição. Deus, nós aqui do santuário estamos te pedindo, sopra o teu sopro de vida, sopra o teu sopro de vida. Aquilo que Ezequiel foi ordenado a fazer diante de um vale de ossos secos, Deus, nós agora aqui no santuário e nos 4 cantos do Brasil estamos pedindo, sopra o teu sopro de vida e levanta os doentes, Deus. Impressiona os hospitais, que o teu poder curador impressione a nação brasileira, impressione a nossa nação, Deus, de uma forma misteriosa. A tua nuvem de glória se posicione sobre os hospitais de campanha, sobre os hospitais, sobre as UPAs, sobre os prontos socorros, Senhor, da nossa nação. Aonde há uma pessoa precisando do teu socorro, precisando do teu alívio, precisando da tua bondade, Deus, da manifestação da tua misericórdia, nós levantamos os nossos braços e pedimos que a tua graça vá lá agora, Jesus, que a tua misericórdia vá lá agora, Senhor, vá lá agora. Solte sua voz no Espírito, filho, vai. Ora, você que está em casa, ora, ora, ora com força, como disse Daniel, o profeta Daniel, e o povo orou com força, e porque eles oraram com força, Nínive teve a sua sentença modificada. Nínive, que ia ser destruída, não foi mais destruída, porque o povo se posicionou, o povo se voltou para Deus, o povo buscou a face de Deus. Senhor, nós queremos nesta hora experimentar da tua graça, Senhor, experimentar da tua benevolência, da tua bondade. Volta o teu olhar para nós, Deus. Volta o teu olhar misericordioso. Fixa o teu olhar em nós, Deus. Fixa o teu olhar em nós. Olha, uma nação apreensiva, uma nação preocupada, uma nação desorientada, uma nação que parece que muitas vezes está perdida. Olha para nós, Deus. Olha para nós. Declara cantando essa música.
Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. Uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. pedi e recebereis. É o que estamos fazendo. Há uma promessa que quer. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. declara: Nenhum mal irá resistir. os mares irão se abrir, igreja. Mares irão se Profetiza abrir quando a boca de Deus sobre o declarar Brasil milagre. milagres neste lugar. Se eu orar, Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. se eu orar, Deus, Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. se eu orar, Deus, Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. há uma promessa que quer se cumprir. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. é o próprio Senhor quem diz: É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. os mares irão se abrir, Os Deus. mares irão se abrir Quando a boca do quando a Senhor boca de Deus declarar sobre o Brasil, Deus, milagres neste lugar. se eu orar, Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. se eu orar, Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. de onde você veio, levanta a mão sobre a sua cidade. De onde você veio? O Brasil todo está ligado à Canção Nova nesta hora. Levanta seus braços. Imagina para que lado que está a sua cidade. Você que está aqui no santuário, você que está aí na sua cidade, clama pela tua cidade. Há um povo na tua cidade. Nós estamos aqui tão próximo do sul de Minas. Um amigo médico aqui do sul de Minas dizia: padre, nossa cidade de Itaiandu tem 15 mil habitantes, mas já tivemos 23 óbitos no dia que ele falou comigo. Clama por Itaiandu, clama por Passa Quatro, Cruzeiro aqui do lado, Queluz, aí Presidente Kennedy, Tocantins, Manaus, a cidade de Manaus. Clama pela tua cidade nesta hora, filho. As muralhas não resistirão. O Covid não vai resistir. Se você orar, se você se posicionar, se você se sacrificar, se você se humilhar na presença do Altíssimo, o Senhor, Ele virá em nosso socorro. Ele ouvirá dos altos céus a nossa súplica, o nosso grito, e Ele vai socorrer a nossa cidade. Ele vai socorrer o hospital da nossa cidade,
que talvez nem UTI tenha, como lá minha cidadezinha, Presidente Kennedy. Nem lugar para internação tem no posto da minha cidade. Mas é lá que há uma equipe de frente contra o Covid. Senhor, nós queremos pedir nessas horas com os nossos braços levantados por tantos médicos, Senhor, que têm dado o seu 100%. Nós queremos pedir por tantos enfermeiros que têm dado o seu 100%, Deus. Deus, revigora hoje, nesta noite, a força desse grande exército de médicos e enfermeiros, Deus. Nós clamamos por eles nesta hora. Nós clamamos por aqueles que têm trabalhado em ambulâncias, Senhor, motorista de ambulâncias. Nós clamamos agora por eles. Nós clamamos agora pelos seus familiares, pelas famílias deles. Revigora, Senhor, protege, guarda. Nós clamamos, Deus, por aqueles que trabalham nos cemitérios, aqueles que sepultam os mortos. Assim como Tobit, pai de Tobias, um dos papéis que Tobit fazia era sepultar os mortos. E Deus levou em consideração a atitude de Tobit. Deus honrou Tobit por essa atitude. Deus honra todos aqueles que trabalham como coveiros. Abençoa suas famílias, protege-os, guarda, Senhor. Nós clamamos. Talvez você até conheça quem trabalha no cemitério da sua cidade. Peça por ele, fala o nome dele para Deus. Ora pela vida dele, pela saúde dele, para que o Senhor guarde a saúde desse irmão. Proteja-o. Proteja-o. Que o Senhor cubra a vida desse irmão, dessa irmã. Meu Deus, quantas realidades nós poderíamos orar nessa noite. Mas ora pela tua cidade, ora pelo teu bairro, ora pela tua rua. Talvez você veio aqui consciente que o fulano de tal, a casa dele está toda ela isolada. Ora por eles, filho, filha. Ora. Nós estamos no clamor ao Todo-Poderoso, batendo como aquela viúva insistente na porta de Deus, suplicando a Ele, para que Ele olhe com misericórdia, com compaixão. Desça, Senhor, desça na nossa nação brasileira e tende misericórdia, Senhor. Suplicamos, imploramos a tua clemência. Se vire manda lá lavare, se vire manda lá lavare. Pessoas que não estão conseguindo se recuperar do Covid, pessoas que ficaram com grandes sequelas, não vieram a óbitos, mas estão lutando, até mesmo para reaprender a respirar. Senhor, visita agora com a tua graça, visita agora com a tua misericórdia, Deus. Levanta a tua mão poderosa sobre esta pessoa, tende misericórdia. Levanta a tua mão poderosa sobre a mãe da Chileia lá em Aracaju, Deus, seus irmãos, a mãe do João, membro da nossa comunidade lá em Santo Antônio de Pádua, Deus. Levanta a tua mão, vem em socorro, vem em auxílio. Clamamos, Senhor, pela tua misericórdia. Escuta lá fora agora. Pedir até aos músicos que parem os instrumentos. Olha o sinal da bondade de Deus. Olha o sinal da benevolência de Deus. Aqui em Cachoeira, nesse exato momento, começou a chover. E para a Canção Nova, chuva foi sempre o grande sinal da bondade de Deus. Só para fechar esse momento, porque choveu, cantemos. Eu tomo posse da graça de Deus, eu tomo posse das bênçãos de Deus. Toma posse agora pela fé, o sinal que Deus nos deu está passando. Ele só quis demonstrar
para nós que Ele escutou a nossa voz. Canta isso. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Declara, santuário, eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Mais uma vez, eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje.